Eu tentei gritar por socorro, mas ninguém me escutava. Meus próprios filhos me trancaram aqui como se eu fosse um cachorro velho. As palavras saíam trêmulas dos lábios rachados do Sr. Osvaldo, seus olhos fundos fixos em Carmen, a mãe solteira que acabara de encontrá-lo acorrentado no quintal sujo de uma casa abandonada. O cheiro de urina e abandono invadia suas narinas. O calor de dezembro castigava aquele corpo esquelético, coberto apenas por trapos imundos. Carmen sentiu suas pernas fraquejarem. Seu filho Davi, de apenas 9 anos, agarrou-se à sua saia, os olhos arregalados de horror diante daquela cena. "Meu Deus, quanto tempo o senhor está aqui?" ela conseguiu perguntar, a voz embargada. O idoso tentou levantar a mão, mas a corrente presa ao seu tornozelo tilintou, impedindo qualquer movimento. Moscas pousavam em suas feridas abertas. 3 semanas, acho. Perdi a conta dos dias, ele sussurrou. Eles disseram que eu estava atrapalhando as visitas da namorada do meu filho, que eu fedia, que eu dava muito trabalho. Carmen sentiu o sangue ferver em suas veias. Como seres humanos podiam fazer aquilo com o próprio pai? Ela olhou ao redor. A casa estava em silêncio, mas sabia que precisava agir rápido. Não fazia ideia de que aquela decisão mudaria não apenas a vida do Sr. Osvaldo, mas revelaria um segredo chocante que conectava suas histórias de uma forma impossível. O que Carmen descobriu naquele quintal foi muito além do abandono. Foi uma verdade que ninguém esperava. E você precisa saber o final dessa história. Você que está me acompanhando agora, seja muito bem-vinda. Hoje vou contar uma história real que aconteceu na periferia de São Paulo, no bairro do Capão Redondo. Uma história sobre abandono, ingratidão, mas também sobre a força da empatia e como um gesto de bondade pode revelar verdades profundas. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde estão minhas queridas espectadoras. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho agora e ativa o sininho. Aqui eu trago histórias reais que tocam o coração, que nos fazem refletir sobre nossa humanidade e sobre como podemos fazer a diferença na vida de alguém. A história de hoje tem a Carmen como protagonista, uma mulher de 38 anos, faxineira, mãe solo do pequeno Davi. Uma guerreira que acordava às 4 da manhã para pegar 3 ônibus até o trabalho. Carmen conhecia a dor, conhecia a luta. Criava seu filho sozinha depois que o pai desapareceu quando descobriu a gravidez. Era uma tarde sufocante de dezembro quando tudo mudou. Carmen voltava do mercadinho com Davi, carregando 2 sacolas pesadas. Seus pés doíam dentro das sandálias velhas. Foi então que ela ouviu um gemido baixo, quase animal, vindo dos fundos de uma casa abandonada. No início achou que fosse um cachorro ferido, mas quando se aproximou do portão enferrujado, o que viu fez seu coração parar. Prepare-se, porque essa história vai mexer com cada fibra do seu ser. Vamos lá? Carmen parou no meio da calçada rachada. O sol de dezembro queimava o asfalto, criando ondas de calor que distorciam a paisagem. Ela olhou para Davi, que também havia parado, a testa franzida. "Mãe, tá ouvindo isso?" o menino perguntou, apontando para a casa de portão verde descascado. "Fica aqui", Carmen ordenou, deixando as sacolas no chão. Ela conhecia aquela casa. Sabia que ali morava o Sr. Osvaldo, com os 2 filhos adultos, Rodrigo e Anderson. Já os tinha visto algumas vezes, homens na faixa dos 40 anos, sempre bem vestidos, dirigindo carros novos. Mas fazia semanas que não via o idoso sentado na varanda como costumava fazer. O gemido veio novamente, mais alto, mais desesperado. Carmen sentiu um arrepio subir pela espinha. Aproximou-se do portão e espiou pelo vão entre as tábuas de madeira. O que viu fez seu estômago revirar. No fundo do quintal, sobre a terra nua, estava um homem. Mas chamar aquilo de homem era generoso demais. Era um esqueleto coberto por pele amarelada, sentado em posição fetal, as costelas saltadas como teclas de piano.
Moscas zumbiam ao redor de sua cabeça. Uma corrente grossa prendia seu tornozelo a um cano de ferro. Meu Deus do céu! Carmen sussurrou, levando a mão à boca. O ser virou a cabeça na direção dela. Os olhos fundos, enormes em um rosto cadavérico, encontraram os dela. Por um segundo, Carmen pensou em fugir, em não se envolver. Tinha seus próprios problemas, seu próprio filho para cuidar. Mas então o homem falou, a voz rouca como papel de lixa. Por favor, água. Carmen não pensou duas vezes. Empurrou o portão com força. Estava trancado. Davi, ela chamou, vai no seu Zeca do mercadinho e pede para ele chamar a polícia, agora! O menino correu, as sandálias batendo no asfalto quente. Carmen olhou ao redor, procurando uma forma de entrar. Não tinha tempo a perder. Aquele homem estava morrendo. Pegou uma pedra grande e começou a bater no cadeado enferrujado. Uma vez, duas, três. O metal cedeu na quinta tentativa. O portão rangeu ao abrir. O cheiro que a atingiu foi devastador. Urina velha, fezes, carne em decomposição. Carmen cobriu o nariz com a blusa, mas seguiu em frente. Cada passo pelo quintal abandonado revelava mais horrores. Uma vasilha plástica virada, vazia. Restos de comida mofada jogados longe do alcance da corrente. Marcas de unhas na terra, como se ele tivesse tentado cavar para escapar. Senhor, senhor, aguenta aí! Carmen ajoelhou-se ao lado dele, sem se importar com a sujeira que manchava seu vestido. O homem tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Carmen aproximou o ouvido de sua boca. Meus filhos me prenderam 3 semanas ou mais. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Carmen. Como filhos podiam fazer isso com o próprio pai? Ela ouviu passos apressados. Virou-se e viu Davi voltando, seguido pelo seu Zeca, o dono do mercadinho, um homem gordo e suado que ofegava pela corrida. Santa Mãe de Deus! Zeca exclamou ao ver a cena. Isso é o Osvaldo que morava aqui? O senhor conhece ele? Carmen perguntou. Conheço desde que abri o mercadinho, faz uns 15 anos. Homem trabalhador, honesto, viúvo, criou os 2 filhos sozinho depois que a mulher morreu de câncer. Zeca se ajoelhou também, os olhos marejados. Osvaldo, amigo, sou eu, Zeca. O idoso abriu os olhos com esforço. Zeca, ajuda, me tirar daqui. A polícia já tá vindo, amigo, já tá vindo. Carmen olhou para a corrente. Era grossa, feita para prender animais grandes. O cadeado que prendia ao tornozelo de Osvaldo estava enferrujado, mas firme. A gente precisa tirar isso dele agora, ela disse, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Seu Zeca, o senhor tem alguma ferramenta? Tenho uma serra no mercadinho, vou buscar. Enquanto Zeca corria de volta, Carmen segurou a mão frágil de Osvaldo. A pele estava quente, febril. Ele estava morrendo ali, lentamente, abandonado como lixo pelos próprios filhos. Seu Osvaldo, o senhor consegue me dizer por que eles fizeram isso? O idoso fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua têmpora, desenhando um caminho limpo em meio à sujeira do rosto. Eu adoeci, fiquei incontinente. Rodrigo disse que eu estava estragando o namoro dele, que a namorada nova tinha nojo de mim. Anderson concordou. Disseram que era só até arrumarem um asilo. A voz de Osvaldo foi ficando mais fraca. Mas nunca voltaram, só jogavam comida, como se eu fosse um bicho. Sirenes começaram a soar ao longe. Carmen apertou a mão dele com mais força. O senhor vai ficar bem, eu prometo, o senhor não vai morrer aqui. Mas no fundo de seu coração, enquanto olhava aquele corpo destruído, Carmen não sabia se conseguiria cumprir essa promessa. E o que ninguém imaginava era que essa história estava apenas começando, porque quando a polícia chegasse e investigasse a casa, uma descoberta mudaria tudo. O barulho das sirenes tomou conta da rua, vizinhos começaram a aparecer nas janelas, curiosos. Carmen continuava segurando a mão de Osvaldo, sentindo o pulso fraco e irregular. Seu Zeca voltou correndo com a serra, o rosto vermelho pelo esforço. Peraí, Osvaldo, vou te soltar. Zeca começou a serrar a corrente, o metal rangendo contra o metal. 3 viaturas da polícia pararam na frente da casa.
2 paramédicos saíram de uma ambulância, carregando uma maca. O policial mais velho, um homem alto de cabelos grisalhos, entrou no quintal primeiro. Quando viu a cena, seu rosto endureceu. Meu Deus, há quanto tempo ele está assim? Ele disse que faz semanas, Carmen respondeu, levantando-se para dar espaço aos paramédicos. Os próprios filhos fizeram isso. O policial, cujo crachá identificava como Sargento Durval, apertou o rádio. Central, aqui é Durval. Temos uma situação grave de cárcere privado e maus tratos a idoso. Precisamos de reforço e assistente social. Vítima em estado crítico. Os paramédicos trabalhavam rápido. Um deles, uma mulher jovem de rabo de cavalo, checava os sinais vitais de Osvaldo enquanto o outro preparava soro. Pressão baixíssima, desidratação severa, sinais de desnutrição extrema, ela relatava. Várias feridas infectadas. Precisamos levá-lo agora. Temperatura corporal de 35 graus, o outro paramédico acrescentou. Ele está entrando em hipotermia, mesmo com esse calor. Finalmente, a corrente cedeu. Zeca jogou a serra longe, ofegante. Os paramédicos envolveram Osvaldo em mantas térmicas e o colocaram cuidadosamente na maca. O corpo dele parecia não pesar nada. Carmen observava tudo com o coração apertado. Davi se aproximou, abraçando a cintura da mãe. Ele vai ficar bom, mãe. Vamos rezar para isso, filho. O sargento Durval se aproximou dela, tirando um bloquinho do bolso. A senhora foi quem encontrou ele? Fui. Estava voltando do mercado com meu filho quando ouvi os gemidos. Pode me dar seu nome e endereço? Vamos precisar do seu depoimento. Enquanto Carmen fornecia suas informações, outros policiais entraram na casa pela porta dos fundos, que estava destrancada. Durval pediu licença e os seguiu. Carmen ficou ali, observando a ambulância partir com Osvaldo. Eu vou com ele, ela ouviu a própria voz dizer. Mãe, Davi segurou sua mão. Seu Zeca, o senhor pode ficar com o Davi até eu voltar? Eu não posso deixar aquele homem sozinho no hospital. Zeca assentiu, colocando a mão no ombro do menino. Pode ir, Carmen, eu cuido do garoto. Carmen correu até a ambulância antes que ela partisse. Eu posso ir junto? Ele não tem ninguém. A paramédica hesitou, mas viu algo no olhar de Carmen que a fez concordar. Sobe, rápido. Durante o trajeto até o hospital, Carmen segurou a mão fria de Osvaldo. Ele estava inconsciente agora, o corpo conectado a tubos e monitores que emitiam bips constantes. Quanto tempo vocês acham que ele aguentaria se não tivesse sido encontrado? Ela perguntou baixinho. A paramédica trocou um olhar sério com o colega. Sinceramente, talvez mais um dia, 2 no máximo. Os rins já estavam entrando em falência. Carmen sentiu bile subir pela garganta. Mais um dia. Se ela não tivesse ouvido aquele gemido, se não tivesse parado, se tivesse apenas seguido seu caminho. O hospital municipal estava lotado como sempre, mas quando a equipe viu o estado de Osvaldo, ele foi levado direto para a emergência. Carmen ficou na sala de espera, sentada em um banco duro de plástico azul, as mãos entrelaçadas, rezando. 2 horas se passaram. Ela não tinha celular para ligar para ninguém. Só esperava, observando médicos e enfermeiras correrem de um lado para o outro. Finalmente, um médico jovem com olheiras profundas aproximou-se dela. A senhora é familiar do Sr. Osvaldo Silva Santos? Não, eu fui quem o encontrou. Ele não tem ninguém. Quer dizer, tem filhos, mas... Eu sei. O médico interrompeu, o tom amargo. A polícia já nos informou da situação. O Sr. Osvaldo está estável por enquanto. Conseguimos hidratar e estamos tratando as infecções, mas ele está muito debilitado. Os próximos dias são críticos. Ele vai sobreviver? O médico suspirou. Vou ser honesto com a senhora. Ele sofreu trauma físico e psicológico severo. Mesmo que o corpo se recupere, não sei dizer como ficará a mente dele. Ver um ser humano reduzido àquele estado... Ele balançou a cabeça. Em 30 anos de medicina já vi muita crueldade. Mas isso... Eu posso vê-lo? Ele está sedado agora, mas a senhora pode ficar alguns minutos se quiser. Carmen seguiu o médico até a UTI. Osvaldo estava em um leito no canto, cercado por máquinas. Já não parecia mais aquele ser esquelético do quintal.
Limpo, com curativos nas feridas, conectado ao soro, ele quase parecia humano novamente. Ela se aproximou, tocando de leve a mão dele por cima do lençol branco. Eu vou descobrir por que seus filhos fizeram isso, ela sussurrou, e vou fazer com que paguem. Mas Carmen não imaginava que, ao voltar para casa naquela noite, encontraria o sargento Durval esperando por ela com uma expressão que misturava choque e desconfiança. Carmen, precisamos conversar. Encontramos algo na casa do Sr. Osvaldo. Algo que muda tudo. E o que estava escondido naquela casa revelaria um segredo que ligava Carmen, Osvaldo e um passado que ninguém poderia imaginar. A noite havia caído quando Carmen finalmente chegou em casa. Suas pernas tremiam de cansaço, a adrenalina do dia começando a passar e deixando apenas exaustão. Davi já estava dormindo no sofá da sala, coberto com uma manta que seu Zeca deve ter colocado. O homem bondoso havia deixado um bilhete na mesinha. Dei janta para o menino. Ele tá bem. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Zeca. Carmen estava prestes a deitar quando ouviu batidas na porta. 3 toques firmes, oficiais. Seu coração disparou. Olhou pelo olho mágico e viu o sargento Durval, acompanhado de uma mulher mais jovem, também de uniforme. Abriu a porta mantendo a corrente de segurança. Sargento? Carmen, desculpe o horário, mas preciso falar com a senhora. É importante. Ela hesitou, mas abriu a porta. Os policiais entraram, recusando o convite para sentar. Durval parecia nervoso, passando a mão pela nuca repetidamente. Quando fizemos a busca na casa do Sr. Osvaldo, encontramos várias evidências da crueldade dos filhos. Comida estragada, excrementos no quarto onde era mantido antes de ser acorrentado no quintal, contas médicas não pagas. Ele fez uma pausa. Mas encontramos algo mais. O quê? A policial mais jovem, identificada como soldado Tatiana, abriu uma pasta e tirou algumas fotos. No quarto do Sr. Osvaldo, embaixo da cama, havia um baú velho, trancado. Tivemos que arrombar. Ela mostrou a foto de um baú de madeira escura, gasto pelo tempo. Dentro havia documentos, fotos antigas e... isto. Tatiana entregou um papel amarelado a Carmen. Era uma certidão de nascimento, velha, de 1986. Carmen olhou o nome do bebê e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Carmen Luísa Santos, nascida em 15 de março de 1986. Eu não entendo, ela sussurrou olhando para os policiais. Por que o Sr. Osvaldo tem minha certidão de nascimento? Durval trocou um olhar com Tatiana antes de responder. Continue lendo. O nome da mãe. Os olhos de Carmen percorreram o documento. Mãe, Rosa Maria Santos, falecida no parto. Seu coração parou. Sua mãe adotiva sempre lhe contara que seus pais biológicos haviam morrido em um acidente de carro quando ela era bebê, que ela fora deixada em um orfanato, de onde foi adotada aos 2 anos. E o nome do pai? Tatiana apontou para a linha seguinte. Pai, Osvaldo Silva Santos. O papel escorregou das mãos de Carmen. Ela precisou se segurar no batente da porta para não cair. Não é possível. Minha mãe adotiva me disse... Você já se inscreveu no canal? Porque essa história está ficando cada vez mais impactante e você não pode perder os próximos capítulos. Carmen, Durval se aproximou, a voz mais suave agora. Havia cartas também, cartas que o Sr. Osvaldo escreveu durante anos, mas nunca enviou, todas endereçadas a você. A mim? Tatiana tirou um envelope amarelado da pasta. Estava endereçado a Minha Filha Carmen. A caligrafia era tremida, mas caprichosa. Podemos deixar esses documentos com a senhora. São legalmente seus, Durval explicou. Mas queríamos entregar pessoalmente por causa da situação delicada. Carmen pegou o envelope com mãos trêmulas. Através do papel fino, podia ver várias folhas dobradas dentro. Os filhos do Sr. Osvaldo, Rodrigo e Anderson, ela começou, a voz falhando. Eles sabem sobre mim? Pelos documentos que encontramos, sim, havia registros de pensão alimentícia que o Sr. Osvaldo pagou durante anos para sua mãe adotiva. Tatiara consultou suas anotações. Até 2004, quando a senhora completou 18 anos. Mas por que ele nunca? Há uma carta específica onde ele explica. Durval interrompeu gentilmente.
Acredito que seja melhor a senhora ler sozinha. Mas o que podemos dizer é que sua mãe adotiva, Dona Irene, fez o Sr. Osvaldo prometer que nunca entraria em contato. Ela achava que seria melhor para você crescer sem saber. Carmen sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Dona Irene havia morrido 5 anos atrás, de um derrame. Uma mulher dura, que sempre manteve distância emocional de Carmen. Agora ela entendia por quê. Irene não era sua mãe de verdade. E ele sempre soube disso. Ah, mais uma coisa. Tatiana hesitou antes de continuar. Rodrigo e Anderson, eles não são filhos biológicos do Sr. Osvaldo. São filhos apenas de sua falecida esposa, de um casamento anterior. Ele os criou como próprios depois de se casar com a mãe deles, mas legalmente não são herdeiros. O que isso significa? Significa que você, Carmen, é a única herdeira legítima de Osvaldo Silva Santos, Durval explicou. E pelos documentos que encontramos, parece que Rodrigo e Anderson descobriram isso recentemente. Há impressões de pesquisa sobre sucessão, herança, direitos de filhos adotivos versus biológicos. A cabeça de Carmen girava. Ela se apoiou na parede, tentando processar tudo. Vocês estão dizendo que eles torturaram ele porque descobriram que eu sou a herdeira? É uma teoria que estamos investigando, Durval confirmou. Pelo que conseguimos apurar até agora, o Sr. Osvaldo vinha tentando te procurar nos últimos meses. Contratou um detetive particular, gastou economias. Os filhos descobriram e ficaram furiosos. As testemunhas disseram que houve discussões pesadas. E então eles o trancaram no quintal para morrer, Carmen completou, a voz saindo como um sussurro raivoso. Para ficar com tudo. Exatamente. Carmen olhou para o envelope em suas mãos. Dentro dele estavam anos de palavras não ditas, de amor reprimido, de um pai que observou a filha de longe a vida toda. Onde estão eles, Rodrigo e Anderson? Desaparecidos. Não estavam em casa quando fizemos a busca, e ninguém os viu desde ontem, Tatiana respondeu. Mas não vão fugir por muito tempo. Já emitimos mandados de prisão. Depois que os policiais saíram, Carmen sentou no chão da sala, as costas contra a porta. Davi continuava dormindo no sofá, alheio ao terremoto que acabara de acontecer na vida de sua mãe. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope. A primeira carta estava datada de março de 1988, quando Carmen tinha apenas 2 anos. Minha pequena Carmen, hoje eu te vi pela primeira vez desde que Dona Irene te levou. Ela estava saindo do mercado com você no colo. Você usava um vestidinho rosa e segurava um biscoito. Quando me viu, sorriu para mim. Um sorriso tão lindo que meu coração doeu. Eu quase corri até você. Quase peguei você nos braços e disse que eu sou seu pai, que te amo mais que tudo nesse mundo. Mas prometi a Dona Irene que ficaria longe. Ela disse que você merece uma vida melhor, sem um pai viúvo que mal consegue se sustentar. Talvez ela esteja certa, mas isso não torna a dor menor. Eu te amo, minha filha, mesmo de longe, sempre. Papai. Carmen leu carta após carta, lágrimas escorrendo silenciosas por seu rosto. Havia dezenas delas, uma para cada aniversário, para cada conquista que Osvaldo descobria através de Dona Irene. Sua formatura do ensino fundamental, seu primeiro emprego, o nascimento de Davi. Ele sempre soube, sempre esteve lá, nas sombras, amando-a da única forma que lhe permitiram. E agora, Carmen precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Amanheceu e Carmen não havia pregado o olho. As cartas de Osvaldo estavam espalhadas ao seu redor no chão da sala, algumas ainda dobradas, outras amarrotadas pelas lágrimas que pingaram sobre o papel antigo. Davi acordou com o barulho da chaleira quando ela preparava café. Mãe, você dormiu aí no chão? O menino perguntou, esfregando os olhos. Vem cá, filho. Carmen abriu os braços. Davi se aproximou e ela o abraçou forte, sentindo o cheiro de sono infantil em seus cabelos bagunçados. Tenho uma coisa importante para te contar. Ela começou, a voz ainda rouca de tanto chorar. Lembra do senhor que a gente encontrou ontem? O velhinho que estava preso? É, ele
Ele é meu pai de verdade, seu avô. Davi arregalou os olhos. Como assim? A senhora sempre disse que seus pais tinham morrido. Eu achava que sim, mas eu estava errada. Ou melhor, me contaram uma mentira. Carmen explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Meu pai esteve vivo esse tempo todo. E agora preciso ir vê-lo no hospital. Você fica na casa do seu Zeca hoje, tá bom? Eu quero ir junto. Carmen hesitou. Será que era certo expor Davi àquela situação? Mas quando olhou nos olhos determinados do filho, viu algo familiar. A mesma teimosia que ela herdara de Osvaldo, aparentemente. Tá bem, mas você precisa ser forte, viu? Ele tá muito machucado. 2 horas depois, mãe e filho entravam no hospital municipal. O cheiro de desinfectante era forte, quase enjoativo. Carmen se dirigiu ao balcão de informações, onde uma recepcionista de meia-idade mastigava chiclete com expressão entediada. Bom dia, vim visitar o senhor Osvaldo Silva Santos. A recepcionista digitou no computador. UTI, leito 12. Mas só família pode entrar, e apenas um visitante por vez. Eu sou filha dele. A mulher levantou o olhar, claramente cética. Carmen estava com a mesma roupa do dia anterior, amassada e manchada de terra. Seus cabelos estavam presos num coque desleixado. Tem algum documento que comprove? Carmen tirou a certidão de nascimento da bolsa. A recepcionista examinou, comparou o nome com o RG de Carmen e finalmente assentiu. 3º andar. O menino tem que esperar aqui embaixo. Mas mãe... Davi, é regra do hospital. Não demoro. Carmen beijou a testa do filho e seguiu para os elevadores. A UTI era um corredor longo e branco, pontilhado por leitos separados apenas por cortinas azuis. O bip constante dos monitores criava uma melodia estranha e perturbadora. Carmen encontrou o leito 12 no fundo. Osvaldo estava acordado. Quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Ele ainda estava muito magro, muito frágil, com tubos saindo de seu nariz e braços. Mas seus olhos estavam lúcidos. E neles, Carmen viu reconhecimento imediato. Carmen, ele sussurrou, a voz rouca. Minha Carmen. Ela se aproximou devagar, como se ele fosse um passarinho ferido que poderia voar assustado. O senhor sabia quem eu era ontem, no quintal? Osvaldo fechou os olhos, lágrimas escapando pelas pálpebras enrugadas. Sabia, desde que te vi. Você é igualzinha à sua mãe. Mesmo os olhos castanhos, mesmo jeito de franzir a testa quando tá preocupada. Ele tentou sorrir, mas era mais uma careta de dor. Todos esses anos te procurando pela cidade, e você aparece justamente quando eu mais precisava. Por que o senhor nunca veio me procurar antes? A pergunta saiu mais dura do que Carmen pretendia. Osvaldo abriu os olhos. Porque prometi a Irene. Ela disse que você merecia uma chance de ter uma família normal, sem a bagunça que era minha vida. Eu era apenas um operário, trabalhava 12 horas por dia na construção civil. Rosa, sua mãe, morreu te tendo. Eu não tinha nada para te oferecer, exceto pobreza e um pai que mal sabia ser pai. Então me entregou. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Lágrimas desciam livremente pelo rosto dele agora. Mas Irene prometeu te criar bem, te dar educação, comida, roupas, coisas que eu não podia garantir. Então paguei pensão todo mês e fiquei de longe, só te observando crescer. Carmen sentou na cadeira ao lado do leito, o coração partido ao meio. Li suas cartas, todas elas. Você leu? O rosto de Osvaldo se iluminou como uma criança que recebe um presente. Li. A polícia me deu, junto com minha certidão de nascimento. Ela segurou a mão dele, tão frágil, tão fina. Por que seus filhos fizeram isso com o senhor? O sorriso de Osvaldo morreu. Sua expressão ficou dura, amarga. Porque descobriram que você existe, e que, legalmente, tudo que é meu é seu, não deles. Mas eles são seus filhos? Não biologicamente. Rodrigo e Anderson são filhos da Vera, minha segunda esposa. Eu os criei desde pequenos, os amei como se fossem meus.
Mas quando a Vera morreu há 5 anos e eu comecei a adoecer, eles mudaram. Começaram a me tratar como um fardo. A voz dele tremeu. Quando descobriram que eu estava tentando te encontrar, que eu queria te conhecer antes de morrer, ficaram furiosos. Disseram que eu estava jogando a herança deles fora. Herança? Que herança? A casa é quitada e tem umas economias. Não é muito, mas para eles era o suficiente. Osvaldo tossiu e Carmen viu sangue na saliva. Uma enfermeira se aproximou imediatamente. O senhor precisa descansar, ela disse firmemente. Só mais 1 minuto, Osvaldo implorou. Olhou para Carmen com intensidade. Eu passei minha vida toda me arrependendo de ter te deixado ir. Não cometa o mesmo erro comigo, por favor. Carmen sentiu algo se quebrando dentro do peito. Toda a raiva, toda a mágoa que sentiu ao descobrir que havia sido abandonada, derreteu diante daqueles olhos suplicantes. Eu não vou a lugar nenhum, ela prometeu, apertando a mão dele. O senhor não vai se livrar de mim tão fácil. Osvaldo sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Chame-me de pai, por favor. Pai. A palavra saiu estranha, mas certa. Descansa agora, pai. Eu volto amanhã. Ao sair da UTI, Carmen se encostou na parede do corredor e deixou as lágrimas caírem livremente. Uma vida inteira de vazio, de se perguntar de onde vinha, finalmente tinha resposta. E doía. Doía porque poderia ter sido diferente. Doía porque anos foram perdidos. Mas também havia alívio. Porque finalmente ela tinha um pai. Quando desceu, encontrou Davi conversando animadamente com uma senhora idosa na sala de espera. Ao vê-la, o menino correu. — E aí, mãe, como ele tá? Acordado. Fraco, mas acordado. Ela abraçou o filho. — Ele quer te conhecer. Amanhã a gente volta e, quem sabe, eles deixam você subir. — Ele é legal? Carmen pensou nas cartas, nos anos de observação silenciosa, no amor que Osvaldo guardou durante décadas sem nada pedir em troca. É sim, filho, ele é muito legal. Mas Carmen não sabia que, enquanto ela saía do hospital, Rodrigo e Anderson estavam a apenas alguns quarteirões de distância, preparando um plano desesperado. E o que eles fariam a seguir colocaria a vida de todos em perigo. 3 dias se passaram. Osvaldo estava se recuperando melhor do que os médicos esperavam. A vontade de viver, explicou o doutor Renato, às vezes era mais forte que qualquer prognóstico médico. E Osvaldo tinha razões para viver agora. Carmen visitava o hospital todos os dias, às vezes sozinha, às vezes com Davi. Nas horas que passavam juntos, pai e filha preenchiam os vazios de 38 anos. Osvaldo contava histórias sobre Rosa, a mãe de Carmen, uma mulher linda e sonhadora que queria ser professora. Carmen falava sobre sua própria vida, sobre a gravidez aos 19, sobre criar Davi sozinha, sobre os empregos de faxineira que mal pagavam as contas. — Você é tão forte, Osvaldo disse certa tarde, segurando a mão dela. — Aprendi com o melhor, Carmen respondeu, e viu os olhos dele marejarem. Mas nem tudo eram flores. A polícia ainda não havia encontrado Rodrigo e Anderson. Sargento Durval ligava regularmente para dar atualizações, mas os irmãos pareciam ter desaparecido. Seus celulares estavam desligados, suas contas bancárias intocadas, seus carros abandonados. Eles vão aparecer, Durval garantiu. Bandido sempre volta para a cena do crime. A sentença se revelou profética numa quinta-feira à noite. Carmen havia acabado de colocar Davi na cama. Estava lavando a louça do jantar quando ouviu o rangido do portão. Seu coração disparou. A favela onde morava era relativamente tranquila, mas não era incomum haver assaltos. Enxugou as mãos e foi até a janela da sala. Espiou pela fresta da cortina e seu sangue gelou. 2 homens estavam na frente de seu barraco. Mesmo na escuridão, ela reconheceu as silhuetas das fotos que a polícia havia mostrado. Rodrigo, o mais alto, e Anderson, atarracado e forte. O coração de Carmen batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Olhou para o quarto onde Davi dormia. Pegou o celular emprestado que seu Zeca havia dado depois da polícia ter levado dela como evidência. Seus dedos tremiam tanto que quase derrubou o aparelho.
Antes que pudesse discar 190, batidas fortes na porta fizeram todo o barraco tremer. Carmen, a voz de Rodrigo era grossa, embriagada. Abre essa porta, a gente só quer conversar. Vá embora, ela gritou, tentando soar corajosa. A polícia já tá vindo. Mentirosa, Anderson rosnou. Abre logo antes que a gente derrube essa porta de merda. Carmen finalmente conseguiu discar 190. Uma operadora atendeu. Emergência, qual seu problema? Tem 2 homens tentando invadir minha casa, Rodrigo e Anderson Silva Santos. Eles são procurados pela polícia. Ela sussurrou urgentemente, dando seu endereço. A madeira da porta começou a rachar. Eles estavam chutando. Viatura a caminho. Não saia de casa. Mas sair era a última coisa que Carmen pretendia fazer. Correu até o quarto e acordou Davi. Filho, acorda, rápido! Mãe, o que está acontecendo? O menino estava sonolento, confuso. A gente precisa se esconder, agora! O barulho da porta cedendo ecoou pela casa. Carmen puxou Davi para dentro do guarda-roupa minúsculo, fechando a porta por dentro. Através das frestas da madeira, ela via o quarto escuro. Passos pesados invadindo a casa, barulhos de objetos sendo jogados, quebrados. Eu sei que você tá aí, sua vaca! Rodrigo gritava, claramente bêbado. Pensa que pode aparecer do nada e roubar o que é nosso? A gente criou aquele velho, Anderson berrava. Cuidou dele quando ninguém mais queria. E você, que sumiu a vida toda, vai ficar com tudo! Carmen tapou a boca de Davi com a mão quando ouviu os passos se aproximando do quarto. Seu filho tremia contra ela, os olhos arregalados de medo. A porta do quarto se escancarou. Uma luz de lanterna varreu o cômodo. Sei que você tá aqui. Posso sentir teu cheiro de pobre. A voz de Rodrigo era cruel, sádica. Passos se aproximando do guarda-roupa. Carmen fechou os olhos, rezando. Por favor, Deus, proteja meu filho. Me leva, mas protege ele. A porta do guarda-roupa foi arrancada. A lanterna cegou Carmen. Rodrigo estava ali, o rosto vermelho e inchado pela bebida, os olhos injetados de ódio. Na mão esquerda, segurava uma faca de cozinha. Achei você, ele sibilou. Por favor, Carmen implorou, empurrando Davi para trás dela. Meu filho não tem nada a ver com isso. Deixa ele ir. Seu filho? Anderson apareceu atrás do irmão, segurando uma garrafa de cachaça pela metade. Ah, que bonitinho. Uma família feliz. Enquanto isso, o nosso pai está no hospital por culpa sua. Por culpa minha? A voz de Carmen saiu alta, raivosa, vencendo o medo. Vocês que trancaram ele no quintal para morrer. Vocês que trataram ele como lixo. Cala a boca! Rodrigo avançou com a faca. Carmen puxou Davi e rolou para o lado, fazendo os dois caírem no chão. A faca cravou no fundo do guarda-roupa, faltando centímetros de acertar Carmen. Corre, Davi! Ela gritou, implorando o filho em direção à porta. Mas Anderson bloqueou a passagem, agarrando o menino pelo braço. Solta ele! Carmen se jogou contra Anderson, usando suas unhas como armas. Arranhou o rosto dele, tirando sangue. Anderson berrou e largou Davi, que correu para a sala. Carmen tentou seguir, mas Rodrigo a agarrou pelos cabelos, puxando-a para trás com força brutal. Você não vai a lugar nenhum, ele rosnou em seu ouvido, pressionando a faca contra sua garganta. Carmen sentiu o metal frio na pele. Uma linha fina de sangue escorreu por seu pescoço. Davi, corre! Ela conseguiu sussurrar. Ninguém vai correr. Anderson apareceu segurando Davi pelo colarinho. O menino chutava e esperneava, mas era pequeno demais. Escuta aqui. Você vai assinar uns papéis dizendo que não quer a herança, que reconhece que a gente é os verdadeiros filhos, e depois a gente vai embora e esquece que você existe. E se eu não assinar? Rodrigo pressionou a faca mais forte. Carmen sentiu a lâmina cortar um pouco mais. Aí seu filho vai conhecer o mesmo quintal onde a gente deixou o velho. As lágrimas desciam pelo rosto de Carmen, não por ela, mas por Davi.
pelos olhos aterrorizados de seu bebê. Tá bom, ela disse, derrotada. Eu assino, só solta ele, por favor. Foi quando as sirenes começaram a soar, azul e vermelho piscando através das janelas. Polícia! Um megafone anunciou lá fora. A casa está cercada, saiam com as mãos na cabeça. Rodrigo praguejou, olhando desesperado para o irmão. Caramba, que a gente faz? A gente usa ela de refém, Anderson respondeu. Mas o que os irmãos não sabiam era que lá fora, além da polícia, havia alguém disposto a fazer qualquer coisa para proteger Carmen. Alguém que todos achavam estar fraco demais para ajudar. Do lado de fora, o sargento Durval coordenava a operação. 4 viaturas cercavam o barraco, suas luzes pintando a rua estreita de azul e vermelho. Vizinhos se aglomeravam nas portas e janelas, observando o drama se desenrolar. Situação, Durval perguntou ao policial mais jovem. 2 suspeitos dentro, ambos armados com facas, segundo a denúncia da vítima. Uma mulher e uma criança como reféns. Durval apertou a mandíbula. Tinha 3 filhos, sabia bem o terror que Carmen devia estar sentindo naquele momento. Rodrigo, Anderson, ele gritou no megafone. Saiam agora e ninguém se machuca. Vocês só estão piorando a situação. Silêncio de dentro da casa. Então, Rodrigo apareceu na janela, segurando Carmen na frente dele como escudo. A faca pressionada contra sua garganta brilhava sob a luz dos holofotes. Vocês recuam ou eu corto ela. Rodrigo gritou a voz histérica. Recuam agora! Um murmúrio passou pelos policiais. Durval fez um sinal para que mantivessem posição. Não precisa ser assim, rapaz. Pensa na sua situação. Você já está encrencado por cárcere privado e maus tratos. Não adiciona homicídio à lista. Eu não tenho nada a perder, Rodrigo berrou. Tudo que eu tinha, essa vagabunda roubou. Eu não roubei nada, Carmen conseguiu gritar antes que ele apertasse seu pescoço, cortando sua respiração. Durval trocou um olhar preocupado com Tatiana, que estava ao seu lado. Precisamos de um negociador, ela sussurrou. Não temos tempo, esse cara tá no limite. Foi quando um táxi parou no final da rua, onde o cordão de isolamento terminava. Um homem desceu do banco traseiro, alto, magro, se apoiando em uma bengala. Mesmo de longe, mesmo na luz fraca dos postes, Durval reconheceu a figura. Que diabos! Ele começou. Osvaldo caminhava lentamente em direção à casa. Usava o uniforme hospitalar ainda, uma manta sobre os ombros. Seu rosto estava pálido, suado pelo esforço, mas sua expressão era de determinação pura. Senhor! Tatiana correu até ele. O senhor não pode estar aqui. Eu escapei do hospital, Osvaldo disse simplesmente, quando o doutor me contou o que estava acontecendo. Como o senhor soube? Carmen estava me ligando quando isso começou. Ouvi tudo antes da ligação cair. Ele tentou passar pelos policiais, mas Tatiana o segurou. Senhor Osvaldo, com todo o respeito, o senhor mal consegue ficar em pé. Não pode entrar lá. Osvaldo olhou para ela com olhos que já viram muita coisa na vida. Olhos cansados, mas não derrotados. Aqueles são meus filhos lá dentro. Filhos que eu criei, que eu amei. E é minha filha verdadeira que eles estão segurando. Ele se soltou do aperto fraco de Tatiana. Se alguém pode parar isso, sou eu. Durval se aproximou. O senhor tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Rodrigo ainda estava na janela quando viu o vulto cambaleante se aproximando. No início, não conseguiu processar quem era. Mas quando Osvaldo entrou na luz dos holofotes, seu rosto empalideceu. Pai? Ele sussurrou, incrédulo. Me solta, filho, Osvaldo disse, parando a alguns metros da porta. Sua voz estava fraca, mas clara. Deixa a Carmen e o menino ir. O senhor não devia estar aqui, Rodrigo gritou, mas havia algo diferente em sua voz agora. Medo, culpa. O senhor devia estar no hospital. Eu sei, mas minha filha precisa de mim. E, querendo ou não, você também. Osvaldo deu mais um passo. Por favor, filho, não faça isso. Não adicione mais dor a tudo que já aconteceu. Eu não sou seu filho, Rodrigo berrou, lágrimas começando a descer por seu rosto.
O Senhor deixou bem claro isso quando foi procurar ela. Você é meu filho, Osvaldo insistiu, dando outro passo. Você e o Anderson. Criei vocês desde pequenos. Ensinei vocês a andar de bicicleta. Fui nas reuniões da escola. Cuidei de vocês quando estavam doentes. O fato de eu ter procurado a Carmen não muda nada disso. Muda sim, a voz de Rodrigo se quebrou. Muda porque a gente nunca foi suficiente para o Senhor, não é? A gente nunca foi sangue do seu sangue. Família não é sobre sangue. Osvaldo estava mais perto agora, apenas alguns metros da porta. Família é sobre amor, sobre estar presente. E eu falhei com vocês. Falhei porque quando sua mãe morreu, eu me fechei. Fiquei distante. E vocês interpretaram isso como falta de amor. Do lado de dentro, Anderson apareceu também, ainda segurando Davi. O menino havia parado de lutar, apenas chorava silenciosamente. O Senhor não falhou, não. Anderson disse, a voz grossa de emoção contida. A gente ficou com medo. Medo de perder o único pai que a gente tem. Vocês nunca vão me perder. Osvaldo estava na soleira da porta agora. Mas vocês vão me matar de desgosto se machucarem a Carmen ou o menino. Por favor, eu tô implorando. Deixem eles irem. Havia um momento de silêncio tenso. O mundo inteiro parecia estar prendendo a respiração. Então, lentamente, Rodrigo baixou a faca. Carmen sentiu o aperto em seu pescoço afrouxar. Ela se soltou e correu para fora, para os braços de Osvaldo. Os dois caíram de joelhos no chão, abraçados, chorando. Davi! Carmen olhou para trás desesperada. Anderson olhou para o menino em suas mãos, para os olhos assustados, inocentes, e algo nele se quebrou. Soltou o menino, que correu para a mãe. Os irmãos saíram da casa com as mãos levantadas. Policiais se aproximaram rapidamente, algemando-os. Mas antes de serem levados, Rodrigo olhou para Osvaldo uma última vez. A gente sente muito, pai. A gente sente muito mesmo. Osvaldo apenas acenou, fraco demais para falar. Carmen o segurava, impedindo que ele caísse completamente. A ambulância que o seguira do hospital se aproximou. Paramédicos desceram correndo. Senhor Osvaldo, o senhor é louco! Um deles repreendeu enquanto checava seus sinais vitais. A pressão tá nas alturas. O senhor rompeu 2 pontos. Valeu a pena. Osvaldo murmurou, olhando para Carmen e Davi. Cada segundo valeu a pena. Mas enquanto a família finalmente reunida era levada para o hospital, ninguém imaginava que a história de Rodrigo e Anderson estava longe de terminar, e que suas ações teriam consequências que mudariam todos eles para sempre. Uma semana se passou. Osvaldo foi transferido de volta para o hospital, onde passou por cirurgia para reparar os pontos rompidos e tratar uma infecção que se desenvolveu. Os médicos o repreendiam constantemente sobre sua fuga dramática, mas Carmen via o orgulho escondido em seus olhos quando contavam a história para outros enfermeiros. Rodrigo e Anderson estavam presos, aguardando o julgamento. As acusações eram graves: cárcere privado, tortura, maus tratos contra idoso, tentativa de homicídio. Poderiam pegar até 25 anos. Carmen visitava Osvaldo todos os dias, Davi também, e o menino havia desenvolvido um carinho especial pelo avô recém-descoberto. Eles passavam horas conversando, jogando dama em um tabuleiro velho que uma enfermeira arrumou, construindo pontes sobre décadas de ausência. Foi numa tarde de sexta-feira que Durval apareceu no hospital com uma expressão séria. Carmen, posso falar com você, em particular? Eles foram até o pequeno jardim do hospital, onde pacientes em recuperação tomavam sol. Carmen se sentou em um banco de concreto, nervosa. Rodrigo pediu para falar com você. Durval anunciou sem rodeios. O quê? Carmen piscou, confusa. Por quê? Ele diz que tem coisas importantes para contar, coisas sobre o que aconteceu, e diz que só vai falar com você presente. Eu não sei se quer ouvir. Eu entendo. Durval sentou ao lado dela. Mas pode ser importante para o caso. E, olha, eu vi muita gente ruim na minha carreira. Rodrigo e Anderson fizeram coisas horríveis, inexplicáveis, mas não acho que eles sejam ruins no fundo. Acho que são perdidos. Carmen pensou em Osvaldo, em como ele os defendeu mesmo depois de tudo, em como ele os chamou de filhos até o fim. Tá bom, eu vou.
No dia seguinte, Carmen se viu atravessando os portões da delegacia, depois sendo revistada e guiada por corredores de paredes cinzas até uma sala pequena de interrogatório. Rodrigo já estava lá, algemado à mesa, a cabeça baixa. Quando ela entrou, ele levantou o olhar. O homem que Carmen via agora era diferente daquele que a ameaçara com uma faca. Rodrigo havia emagrecido, tinha olheiras profundas e uma expressão de derrota total. Quando seus olhos encontraram os de Carmen, ele começou a chorar. "Eu sinto muito", foram suas primeiras palavras. "Eu sinto tanto, você nem imagina." Carmen permaneceu em pé, rígida, perto da porta. O sargento Durval estava ao seu lado, observando. "O sargento disse que você queria falar comigo." "Queria. Preciso." Rodrigo limpou o rosto com as mãos algemadas. "Você merece saber a verdade. A verdade toda." "Então fala." Rodrigo respirou fundo, como um homem prestes a pular de um penhasco. "Quando o pai começou a ficar doente, há uns 2 anos, a gente ficou assustado. Ele era tudo que a gente tinha. Nossa mãe já tinha morrido, a gente não tinha outros parentes." Ele pausou. "Mas aí a doença piorou. Ele ficou incontinente, começou a esquecer das coisas. E eu conheci a Juliana." "A namorada?" Carmen perguntou. Ela é diferente, sofisticada, vinha de família rica. E eu queria tanto impressionar ela, sabe? Queria mostrar que eu era mais do que só um mecânico de favela." A voz de Rodrigo tremeu. "Mas o pai ficava chamando ela de Rosa, confundia ela com sua mãe. E um dia ele teve um acidente na sala quando ela estava lá. Fez as necessidades na calça. Juliana ficou com nojo, óbvio. E eu fiquei com vergonha." Carmen sentiu raiva ferver em seu peito, mas forçou-se a permanecer calada. "Foi o Anderson que sugeriu a gente trancar ele no quarto dos fundos. Só quando tivesse visita, a gente disse. Só temporário, até a gente achar um asilo." "E o pai concordou. Ele disse que entendia, que não queria atrapalhar." Rodrigo soluçou. "Mas aí a gente começou a deixar ele lá cada vez mais tempo. Dias, semanas. Era mais fácil assim, sabe? Não ter que lidar com a doença, com os acidentes. Mais fácil para vocês." Carmen cuspiu as palavras. Eu sei o quão monstruoso isso é." Rodrigo olhou para ela desesperado. "E então, há 3 meses, a gente achou uns papéis, uma carta que o pai tinha escrito para um advogado, dizendo que queria te encontrar, que queria mudar o testamento para incluir você como herdeira principal." Carmen piscou surpresa. "Herdeira principal?" "É, a casa, as economias, tudo." "Ele queria deixar tudo para você, porque você era filha de sangue, e porque ele nunca tinha feito nada por você." Rodrigo baixou a cabeça. "E a gente entrou em pânico. Aquela casa era tudo que a gente tinha, a promessa de um futuro melhor. E de repente, uma desconhecida ia ficar com tudo. Então vocês decidiram matá-lo." Carmen completou, a voz fria. "Não, quer dizer, não foi assim tão premeditado." Rodrigo levantou as mãos defensivamente. "A gente só queria assustá-lo, fazer ele desistir da ideia. A gente trancou ele no quintal e disse que ia ficar lá até prometer não te procurar mais, não mudar o testamento. E ele prometeu? Não." A voz de Rodrigo saiu como um sussurro. "Ele disse que preferia morrer do que desistir de você. Que você era a única coisa boa que ele tinha feito na vida e que não ia abandonar você de novo." Lágrimas caíram dos olhos de Carmen. Ela não sabia que tinha começado a chorar. "E aí a gente só deixou ele lá. Jogava comida, às vezes, água. Mas basicamente a gente abandonou ele. Achamos que ele ia ceder, que a fome e o sol iam fazê-lo mudar de ideia." Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. "Mas ele não mudou. Ele aguentou tudo. Por você." O silêncio na sala era pesado como chumbo. Durval mudou de posição desconfortavelmente. "Por que você está me contando isso?" Carmen finalmente perguntou. "Porque você merece saber que tipo de homem é seu pai. Que ele te ama de verdade. Mais do que amou a gente, provavelmente." Rodrigo encontrou os olhos dela. "E porque eu preciso que você saiba que a gente não nasceu mal. A gente virou. Por ganância, por medo, por egoísmo. Mas no fundo, acho que a gente sempre soube que estava errado." "Isso não muda nada."
Eu sei. E a gente vai pagar. Vai passar anos na cadeia, provavelmente. Mas eu tô pedindo uma coisa. Rodrigo se inclinou para frente, as correntes das algemas tilintando. Não abandona ele. O pai. Ele precisa de você. E quando ele morrer, porque todos nós vamos morrer um dia, pelo menos ele vai morrer sabendo que tinha alguém que realmente se importava. Carmen se virou para sair. Espera, Rodrigo chamou. Anderson quer falar com você também. Por favor. Ela parou, a mão na maçaneta. Eu não prometo nada. É tudo que eu peço. 20 minutos depois, Carmen estava em outra sala de interrogatório, dessa vez com Anderson. Ele era diferente do irmão, mais calado, mais contido. Mas havia a mesma culpa estampada em seu rosto. Obrigado por vir, ele disse simplesmente. Seu irmão me contou tudo. Então você sabe que a gente é lixo. Anderson deu um sorriso amargo. Não tem desculpa para o que a gente fez. Nenhuma. Então, por que pediu para eu vir? Anderson ficou em silêncio por um longo momento, organizando os pensamentos. Minha mãe, a Vera, ela sempre dizia que família é quem cuida de você quando você mais precisa. E o pai cuidou da gente. Quando nossa mãe biológica nos abandonou com a Vera, quando a Vera morreu de câncer, quando a gente não tinha nada e ninguém, ele olhou para as próprias mãos algemadas. Eu queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu tenho boas lembranças dele, do pai. Lembro dele me ensinando a trocar um pneu de um carro. Lembro dele ficando acordado a noite toda quando eu tive pneumonia. Lembro dele comemorando quando eu consegui meu primeiro emprego. Por que está me contando isso? Porque, quando ele morrer, alguém precisa lembrar dessas coisas. Anderson levantou o olhar e Carmen viu lágrimas ali. Alguém precisa lembrar que ele foi um bom homem, que ele amou, que ele importou. E eu vou passar décadas na prisão, então não vai ser eu. Então, por favor, lembra dele pelo homem bom que ele foi, não pelo que a gente fez com ele no final. Carmen sentiu algo se apertando em seu peito. Esses homens tinham torturado seu pai, quase o matado, ameaçado seu filho. Mas eles também eram vítimas à sua maneira. Vítimas de seus próprios medos, de sua própria pequenez. Eu vou pensar, foi tudo que ela conseguiu dizer. Mas naquela noite, quando Carmen voltou ao hospital e encontrou Osvaldo acordado, ela teve que tomar uma decisão que definiria não apenas o futuro, mas o tipo de pessoa que ela queria ser. Osvaldo estava sentado na cama do hospital, olhando pela janela para as luzes da cidade que piscavam na distância. Havia algo melancólico em sua postura, nos ombros curvados, na forma como suas mãos repousavam no colo. Pai? Carmen entrou no quarto silenciosamente. Ele virou e seu rosto se iluminou como sempre acontecia quando a via. Carmen, filha, pensei que não viesse mais hoje. Precisava resolver umas coisas. Ela puxou a cadeira e sentou ao lado da cama. Fui à delegacia. O sorriso de Osvaldo desapareceu. Você falou com eles? Falei. Os dois. Carmen estudou o rosto do pai, procurando sua reação. Eles me contaram tudo, a verdade toda sobre por que fizeram o que fizeram. Osvaldo desviou o olhar, voltando para a janela. E o que você achou? Eu achei complicado, Carmen admitiu. Eles fizeram coisas horríveis, imperdoáveis, mas também são pessoas quebradas, assustadas. São meus filhos, Osvaldo disse suavemente. Eu os criei, então parte da culpa é minha. Não diz isso. Carmen tocou a mão dele. O senhor, você, fez o melhor que pôde. Eles que escolheram o caminho errado. Mas eu poderia ter feito diferente. Os olhos de Osvaldo marejaram. Depois que a Vera morreu, eu me fechei. Fiquei tão perdido na minha própria dor que esqueci que eles também estavam sofrendo. Eram adultos já, mas ainda precisavam de um pai. E eu falhei. E comigo? O senhor também falhou comigo? Carmen não conseguiu conter a pergunta que a atormentava há dias. Osvaldo finalmente a encarou, lágrimas descendo livremente por seu rosto enrugado. Todos os dias da minha vida, eu me arrependi de ter deixado você ir. Todos os dias. Mas eu achei que estava fazendo a coisa certa. Dona Irene podia te dar uma vida melhor, educação, oportunidades. Ele segurou a mão de Carmen com força. Mas isso não torna a dor menor. Não para mim e, eu imagino, não para você também. Carmen sentiu as lágrimas queimarem seus olhos.
Eu cresci me sentindo incompleta, como se faltasse um pedaço de mim. Dona Irene nunca foi carinhosa, nunca me abraçou, nunca disse que me amava. E eu não entendia por quê. Achava que era culpa minha, que eu não era digna de amor. Não, Osvaldo puxou-a para um abraço apertado. Você sempre foi digna, sempre foi amada. Por mim, sempre. Eles choraram juntos, pai e filha, liberando décadas de dor reprimida. Quando finalmente se separaram, Carmen limpou o rosto com as mãos. Rodrigo e Anderson pediram uma coisa, ela disse, a voz ainda tremida. Eles querem seu perdão. Não para sair da cadeia ou para fugir da punição. Só para terem paz. Osvaldo ficou em silêncio por um longo tempo. Você acha que eu deveria perdoá-los? Eu acho que isso é decisão sua. Ninguém pode te forçar a perdoar quem te machucou tanto. Carmen escolheu as palavras cuidadosamente. Mas eu também acho que guardar rancor só vai te destruir por dentro. E você já sofreu demais, pai. Osvaldo assentiu devagar, absorvendo as palavras. Você é sábia, mais sábia do que eu jamais fui. Aprendi na dor. Carmen sorriu tristemente. Como todo mundo aprende. Eu vou pensar sobre isso, Osvaldo prometeu. Mas primeiro eu preciso saber. Você me perdoa por ter te deixado? Carmen olhou para aquele homem frágil que havia atravessado a cidade ferido para salvá-la, que havia aguentado tortura sem ceder seu amor por ela, que havia carregado culpa e dor durante 38 anos. Eu te perdoo, pai, completamente. O sorriso que iluminou o rosto de Osvaldo foi a coisa mais linda que Carmen já tinha visto. Nos dias seguintes, algo mudou em Osvaldo. Ele começou a comer melhor, a fazer fisioterapia com mais disposição, a sorrir com mais facilidade. Era como se o perdão de Carmen tivesse aberto uma comporta, liberando uma energia que estava presa há décadas. Os médicos disseram que posso ter alta semana que vem, ele anunciou numa tarde, orgulhoso. Se continuar melhorando nesse ritmo, isso é ótimo. Davi, que estava desenhando no canto do quarto, pulou animado. Você vai morar com a gente, vovô? Osvaldo e Carmen trocaram um olhar. Eles não haviam discutido isso ainda. Bem, Osvaldo começou, incerto. Claro que vai, Carmen interrompeu, decidida. A casa dele ainda está lacrada pela investigação. E mesmo que não tivesse, ele não pode morar sozinho, não com a saúde dele. Mas seu barraco é pequeno, Osvaldo protestou. Eu não quero ser um fardo. Fardo é o que o senhor vai virar se continuar falando besteira, Carmen brincou. Mas havia seriedade em seus olhos. Família cuida de família. Aprendi isso com o senhor, mas nem me conhece direito ainda. Então, a gente vai se conhecer. Temos tempo agora. Ela apertou a mão dele. Temos todo o tempo do mundo. Mas havia uma coisa ainda não resolvida. Uma decisão que Osvaldo precisava tomar. E numa quinta-feira chuvosa, ele finalmente a tomou. Quero visitar Rodrigo e Anderson, ele anunciou. Carmen, que estava ajustando os travesseiros dele, parou. Tem certeza? Tenho. Eles são meus filhos, Carmen. Fizeram coisas terríveis, mas ainda são meus filhos. Ele olhou pela janela, para a chuva que caía lá fora. E se eu não fizer isso agora, se eu não tentar fazer as pazes, vou carregar esse peso para o resto da vida, pouco que seja dela. Então eu vou com você. Não precisa. Eu vou. Carmen disse firmemente. Você não vai passar por isso sozinho. Nunca mais. Uma semana depois, Osvaldo recebeu alta médica. Ainda frágil, ainda precisando de uma bengala para caminhar, mas vivo. Os médicos chamaram de milagre. Carmen chamava de determinação pura. Eles foram direto do hospital para a delegacia. Durval os esperava na entrada. Senhor Osvaldo, a senhora Carmen, ele cumprimentou respeitosamente. Os rapazes estão esperando, mas eu preciso avisá-los. Eles não estão bem. A prisão tem sido difícil para eles. Entendo, Osvaldo assentiu. Rodrigo foi o primeiro. Quando a porta da sala de visita se abriu e ele viu Osvaldo entrando apoiado na bengala, com Carmen ao seu lado, algo nele se quebrou. Ele começou a chorar antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Pai, eu sinto tanto! Ele soluçava, as mãos tremendo.
Osvaldo caminhou lentamente até a mesa e sentou na cadeira de frente para o filho que o havia torturado. Por um longo momento, apenas olhou para ele. Então, estendeu a mão por cima da mesa. Rodrigo olhou para a mão estendida como se fosse um milagre. Com dedos trêmulos, segurou-a. Eu te perdoo, filho, Osvaldo disse simplesmente. Não porque o que você fez foi certo, porque não foi, mas porque eu te amo. E amor não tem condições. Rodrigo desabou completamente, sua testa tocando a mesa fria enquanto soluçava. Carmen sentiu lágrimas em seus próprios olhos. A conversa com Anderson foi similar, mas mais contida. Anderson era um homem de poucas palavras, mas quando Osvaldo ofereceu seu perdão, ele simplesmente assentiu e sussurrou. Obrigado, pai. A gente não merece, mas obrigado. Ao sair da delegacia naquela tarde, com o sol finalmente rompendo as nuvens após dias de chuva, Carmen percebeu que algo havia mudado. Não apenas em Osvaldo, mas nela também. O perdão, ela entendeu, não era sobre esquecer ou justificar. Era sobre libertar-se. E pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente livre. 3 meses se passaram. O inverno havia chegado trazendo manhãs frias e céus cinzentos, mas dentro do pequeno barraco de Carmen havia calor. Osvaldo se adaptou surpreendentemente bem. Dormia no sofá da sala, insistindo que era confortável o suficiente, embora Carmen suspeitasse que ele mentia para não tirá-la de seu quarto. Todas as manhãs, ele acordava cedo e fazia café, enchendo a casa com o aroma rico que se tornara sinônimo de família para Davi. Vovô, me ensina a fazer pão hoje? O menino pedia frequentemente, e Osvaldo, que havia sido padeiro na juventude, ensinava com paciência infinita. Carmen observava essas cenas do batente da porta antes de sair para trabalhar, o coração cheio de uma gratidão que ainda a surpreendia. Ela tinha uma família agora, verdadeira, real. Mas nem tudo eram flores. A casa de Osvaldo havia sido liberada pela polícia, mas estava em estado deplorável. Rodrigo e Anderson haviam destruído muita coisa em seus últimos dias antes da prisão. Carmen e Osvaldo visitaram a propriedade numa tarde ensolarada de junho. Meu Deus! Carmen sussurrou ao ver o interior. Móveis quebrados, paredes pichadas, fotos de família rasgadas e jogadas no chão. Osvaldo caminhou lentamente pelos cômodos, sua bengala batendo no piso de cerâmica rachado. Ele parou diante de uma foto emoldurada que havia sobrevivido. Era dele com Vera, Rodrigo e Anderson, tirada muitos anos atrás em algum parque. Todos sorrindo. Eles estavam com raiva, ele disse suavemente, pegando a foto. E pessoas com raiva fazem coisas que não deveriam. O Senhor ainda os defende, depois de tudo? Não defendo o que fizeram, mas entendo a dor que os levou a fazer. Osvaldo virou para Carmen. Raiva é só dor que não sabe para onde ir. Carmen abraçou o pai, sentindo-o tremer. Quer vender a casa? Usar o dinheiro para começar de novo? Na verdade, Osvaldo sorriu, mas era um sorriso triste. Eu estava pensando em outra coisa. 2 semanas depois, Carmen descobriu o que era outra coisa. Osvaldo havia doado a casa para uma ONG que trabalhava com idosos em situação de risco. A mesma ONG que, ironicamente, poderia tê-lo ajudado se alguém tivesse denunciado sua situação antes. Pai, essa casa vale muito dinheiro, Carmen argumentou quando soube. O senhor poderia ter vendido, guardado para o futuro. Que futuro? Osvaldo riu, mas sem amargura. Carmen, eu tenho 73 anos, sobrevivi a uma tortura. Cada dia que eu acordo é um presente. Dinheiro não vai me dar mais tempo, mas talvez possa dar tempo a outros idosos, possa salvá-los antes que seus próprios filhos os tranquem em quintais. Carmen não teve resposta para isso, apenas abraçou o pai mais forte. As economias de Osvaldo, no entanto, ele insistiu em dividir com Carmen. É seu por direito, ele disse, entregando-lhe os documentos bancários. Não, é nosso, ela corrigiu. Vamos usar para melhorar nossa casa, ampliar, fazer um quarto de verdade para o senhor.
E foi isso que fizeram. Com a ajuda de seu Zeca, que conhecia pedreiros confiáveis, eles adicionaram um puxadinho nos fundos do barraco. Não era grande, mas era digno. Um quarto com cama de verdade, um armário, uma janela que dava para o quintal pequeno onde Osvaldo havia começado uma horta. Olha só, Davi, Osvaldo disse uma tarde, mostrando ao neto os primeiros brotos de tomate. Você planta com amor, rega com paciência e a natureza faz o resto. É como família. Como assim, vovô? Você cuida, você espera e então vê crescer algo lindo. Davi ponderou isso com a seriedade peculiar das crianças. Então eu sou um tomate? Osvaldo riu, uma risada profunda e genuína que fez Carmen sorrir da janela da cozinha enquanto preparava o jantar. Vocês estão gostando dessa história? Escrevam nos comentários, família é tudo, se estão se emocionando como eu. Mas nem todas as notícias eram boas. Rodrigo e Anderson foram julgados e condenados. Rodrigo pegou 18 anos, Anderson 15, ambos em regime fechado. Osvaldo recebeu a notícia em silêncio, sentado no sofá da sala, as mãos entrelaçadas no colo. "O senhor tá bem?" Carmen perguntou, sentando ao seu lado. "Não sei. É difícil", ele admitiu. "Eu sei que eles mereceram. Sei que a justiça foi feita. Mas meu coração de pai ainda dói por eles." "O senhor quer visitá-los?" Osvaldo balançou a cabeça. "Não ainda. Não sei se algum dia. Por enquanto, prefiro focar no que tenho aqui." Ele olhou ao redor da casa simples, mas cheia de vida. "Prefiro focar em você e no Davi, em construir o que podemos construir, não em lamentar o que foi destruído." Carmen entendeu. Alguns ferimentos precisavam de tempo para cicatrizar, e talvez alguns nunca cicatrizassem completamente. Mas isso não significava que a vida parava. Uma tarde, Carmen voltou do trabalho e encontrou Osvaldo na sala com papéis espalhados pela mesa. "O que é isso?" "Eu estava pensando", ele começou, nervoso. "Eu sei ler e escrever bem, e sei fazer contas. Pensei que talvez pudesse dar aulas particulares para os meninos da favela, ajudar com a lição de casa, essas coisas. Não vou cobrar, claro, mas me daria algo para fazer, sabe? Um propósito." Carmen sentiu orgulho inchar em seu peito. "Acho uma ideia maravilhosa, pai." E assim começou. De boca em boca, a notícia se espalhou. O velho Osvaldo dava aulas gratuitas. Em 2 semanas, ele tinha 5 alunos regulares. Em 1 mês, 10. Crianças vinham após a escola, sentavam ao redor da mesa da sala e Osvaldo ensinava matemática, português, história. "Seu pai é muito legal", uma mãe disse a Carmen num dia. "Meu filho odeia estudar, mas com seu Osvaldo ele até gosta." Carmen observava de longe, vendo o pai que ela mal conhecia florescer em algo novo. Ele tinha encontrado um propósito, uma razão para viver além de apenas sobreviver. Mas havia uma sombra que ainda pairava sobre eles. Uma pergunta que Carmen tinha medo de fazer, mas que precisava ser respondida. Numa noite, após Davi ter ido dormir e a casa estar silenciosa, ela finalmente perguntou: "Pai, o senhor ainda pensa neles? Em Rodrigo e Anderson?" Osvaldo, que estava tomando chá de camomila, colocou a xícara devagar sobre o pires. "Todos os dias. Todas as noites. Antes de dormir, eu rezo por eles. Rezo para que encontrem paz na prisão, para que se tornem homens melhores." Ele olhou para Carmen. "Eu não consigo simplesmente apagar 40 anos de amor, por mais que tentem me convencer que devo. Eles são meus filhos, sempre serão. E isso te faz mal? Às vezes. Mas também me faz humano." Osvaldo sorriu tristemente. "O coração não vem com interruptor, filha. Não dá para simplesmente desligar o que sentimos, mesmo quando deveríamos." Carmen segurou a mão dele por sobre a mesa. "O senhor é melhor do que eu, mais forte. Não, apenas mais velho. E com idade vem a compreensão de que guardar rancor só te machuca mais. Eles já me machucaram o suficiente. Não vou deixar que continuem me machucando por eu me recusar a seguir em frente." Eles ficaram em silêncio por um momento,
apenas segurando as mãos, o tic-tac do relógio na parede marcando os segundos. Carmen, Osvaldo finalmente disse, posso te fazer um pedido? Claro, pai. Quando eu morrer, não fala isso. Escuta, ele insistiu gentilmente. Quando eu morrer, quero que você considere perdoar eles, Rodrigo e Anderson. Não porque eles mereçam, mas porque você merece viver sem esse peso. Promete que vai pelo menos pensar sobre isso? Carmen sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não queria prometer. Ainda havia raiva dentro dela quando pensava no que eles fizeram. Mas quando olhou nos olhos suplicantes do pai... Eu prometo pensar sobre isso. Osvaldo sorriu e beijou a mão dela. É tudo o que eu peço. E enquanto pai e filha permaneciam sentadas naquela cozinha pequena, em um barraco de favela que havia se tornado um lar, nenhum deles sabia que um evento inesperado estava prestes a testar essa promessa. E que a verdadeira prova de perdão estava mais perto do que imaginavam. Um ano inteiro havia passado desde que Carmen encontrou Osvaldo naquele quintal. Um ano de cura, de descobertas, de construção de uma família que o tempo havia roubado deles. Era uma manhã de dezembro, quente e úmida, quando o telefone tocou. Carmen atendeu enquanto preparava o café da manhã. Alô? Carmen? É o sargento Durval. Ela sentiu o estômago apertar. Ligações de Durval nunca traziam boas notícias. O que aconteceu? É sobre Anderson. Ele passou mal na prisão ontem à noite, apêndice rompido. Fizeram uma cirurgia de emergência, mas houve complicações. Infecção generalizada. Durval pausou. Ele está grave, Carmen. Os médicos não sabem se ele vai sobreviver. Carmen sentiu o chão sumir sobre seus pés. Olhou para a sala, onde Osvaldo estava ajudando Davi com a lição de matemática, completamente alheio. E o Rodrigo? Conseguimos autorização especial para ele ver o irmão. Eles estão no hospital da penitenciária agora. Anderson está pedindo para ver o pai. Continua pedindo. É a única coisa que ele fala. Carmen fechou os olhos. Eu vou contar para o meu pai. Carmen, eu sei que é difícil, mas se você quiser que ele vá, eu posso arranjar uma escolta especial. Deixar os dois terem esse momento. Obrigada, Durval. Eu te ligo de volta. Ela desligou o telefone e ficou parada na cozinha, as pernas tremendo. Como ia contar isso para Osvaldo? Como ia dizer que o filho que o torturou estava morrendo e queria vê-lo? Mais importante, ela conseguiria deixá-lo ir? Mãe! A voz de Davi a tirou dos pensamentos. O café está queimando! Carmen correu para desligar o fogão, mas era tarde demais. O café havia derramado, criando uma mancha preta na boca do fogareiro. Deixa que eu limpo. Osvaldo apareceu ao seu lado segurando um pano. Então viu o rosto dela. O que foi? O que aconteceu? Não adiantava mentir. Osvaldo sempre conseguia ler ela como um livro aberto. Era o Durval. É o Anderson. Ela respirou fundo. Ele está no hospital. Muito grave. Pode não sobreviver. Osvaldo ficou completamente imóvel. A cor sumiu de seu rosto. Ele está pedindo por mim? Tá, Durval pode arranjar para você visitá-lo, se quiser. Se eu quero? Osvaldo soltou uma risada sem humor. Carmen, ele é meu filho, claro que eu quero. Pai, lembra do que eles fizeram com o senhor, do que passamos? Lembro, ele segurou as mãos dela, firme. Lembro de cada segundo. Mas também lembro que ele é um menino assustado dentro de um corpo de homem. Um menino que precisa do pai agora. Lágrimas desceram pelo rosto de Carmen. Eu não quero que o senhor se machuque de novo. Então venha comigo, me proteja, mas não me impeça de fazer isso, por favor. Como ela poderia negar, depois de tudo que Osvaldo havia feito por ela? Tá bom, a gente vai. 2 horas depois, Carmen e Osvaldo estavam em um carro de polícia a caminho do hospital da penitenciária. A viagem foi silenciosa, tensa. Osvaldo segurava um terço, que Carmen não sabia que ele tinha, os dedos deslizando pelas contas repetidamente. O hospital da penitenciária era um prédio cinza e sem vida, cercado por grades e guardas armados. Eles passaram por 3 revistas antes de serem levados ao 2º andar. Rodrigo estava no corredor, algemado a uma cadeira, 2 guardas ao seu lado. Quando viu Osvaldo, ele se levantou bruscamente. Pai, o senhor veio. Claro que eu vim.
Osvaldo se aproximou mais rápido do que sua bengala geralmente permitia. Como ele tá? Mal, muito mal. Rodrigo tinha olheiras profundas, o rosto inchado de tanto chorar. Os médicos disseram que a infecção se espalhou. Ele pode não passar da noite. Um médico jovem saiu do quarto, tirando as luvas cirúrgicas. Senhor Osvaldo? Sou eu. Seu filho está pedindo por você insistentemente, mas preciso avisá-lo. Ele está muito debilitado, conectado a vários aparelhos. Pode ser perturbador. O médico hesitou. E devido à natureza crítica da situação, podemos permitir que o irmão também entre, se os senhores desejarem. Osvaldo olhou para Rodrigo, depois para Carmen, depois de volta para o médico. Deixe eles entrarem juntos. Nenhum homem deve morrer sem a família perto. O quarto era pequeno e frio. Anderson estava na cama, quase irreconhecível. Magro, pálido como papel, com tubos saindo de todos os lugares. O monitor ao lado emitia bips irregulares. Quando viu Osvaldo entrar, seus olhos, os únicos que pareciam vivos em seu rosto cadavérico, se encheram de lágrimas. Pai! A voz saiu rouca, quebrada. Osvaldo caminhou até a cama e segurou a mão fria de Anderson. Tô aqui, filho. Tô aqui. Eu sinto muito. Tanto. Anderson chorava, cada palavra custando esforço. O que a gente fez foi imperdoável. Já perdoei. Osvaldo disse simplesmente, acariciando o cabelo suado de Anderson. Já perdoei faz tempo. Mas eu não mereço. Ninguém merece perdão, Anderson. É por isso que é chamado de perdão. Não é algo que a gente ganha, é algo que a gente recebe, mesmo quando não deveríamos. Rodrigo estava do outro lado da cama, segurando a outra mão do irmão, soluçando silenciosamente. Carmen observava da porta, o coração partido por uma cena que nunca imaginou testemunhar. Pai, me dá a bênção. Anderson implorou. Como o senhor costumava dar quando a gente era pequeno. Osvaldo, com lágrimas descendo por seu rosto enrugado, colocou a mão na testa de Anderson. Que Deus te abençoe e te proteja, meu filho. Que Ele olhe por você com amor e te dê paz, agora e sempre. Ele se inclinou e beijou a testa suada. Eu te amo, Anderson. Sempre amei, sempre amarei. Amo você também, pai. E sinto muito, tanto. Os bips do monitor começaram a ficar mais lentos, mais espaçados. Enfermeira! O médico correu para dentro do quarto. Ele está entrando em parada. Tudo se tornou um borrão. Médicos e enfermeiras entraram correndo. Carmen puxou Osvaldo e Rodrigo para fora, enquanto a equipe médica tentava reanimar Anderson. Eles ficaram no corredor. Osvaldo apoiado em Carmen, Rodrigo apoiado na parede, todos chorando. 10 minutos depois, o médico saiu. Sua expressão dizia tudo. Sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos. Rodrigo desabou no chão, um grito animal saindo de sua garganta. Osvaldo apenas ficou parado, as lágrimas caindo silenciosas, sem som. Carmen abraçou o pai, sem saber o que dizer. O que poderia dizer? Um filho havia morrido. Não importava o que ele tinha feito. No final, era apenas um filho que se foi. Posso vê-lo mais uma vez? Osvaldo perguntou ao médico. Claro. Eles voltaram ao quarto. Anderson parecia em paz agora. Os médicos tinham desligado as máquinas, removido os tubos. Ele poderia estar apenas dormindo. Osvaldo se sentou na beira da cama e pegou a mão já fria de Anderson. Descansa agora, filho. Você está livre. Livre da dor, livre da culpa, livre de tudo. Ele beijou a mão. E eu te perdoo. Completamente. Para sempre. Rodrigo entrou, cambaleante. Os guardas permitiram que ele abraçasse o irmão uma última vez. Eu vou cuidar do pai. Ele sussurrou no ouvido de Anderson. Mesmo daqui de dentro. Vou mandar cartas, vou ligar. Não vou cometer os mesmos erros de novo. Prometo. Eles ficaram ali por quase 1 hora. Os 3, pai e 2 filhos. Um morto, um vivo. Um que sempre esteve ausente, unidos na dor. Quando finalmente saíram, o sol estava se pondo. Carmen ajudou Osvaldo a entrar no carro, sentindo-o tremer contra ela. Pai, o senhor fez a coisa certa vindo aqui. Eu sei. Mas dói mesmo assim. Eu sei.
Na viagem de volta, Osvaldo olhava pela janela em silêncio. Então, sem tirar os olhos da paisagem que passava, ele disse: "Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Carmen?" "O que, pai?" "Que a vida é muito curta para guardar rancor, muito curta para não perdoar. Anderson morreu, mas pelo menos morreu sabendo que era amado, que era perdoado. Quantas pessoas podem dizer o mesmo?" Carmen apertou a mão dele. "O senhor é o homem mais forte que eu conheço." "Não sou forte. Só sou velho o suficiente para saber o que importa." Ele finalmente olhou para ela. "E o que importa é amor. Sempre foi, sempre será." Quando chegaram em casa, Davi correu para abraçar o avô. "Vovô, senti sua falta." Osvaldo abraçou o neto com força, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. Aquela noite, depois que Davi dormiu, Carmen encontrou Osvaldo no quintal, olhando para o céu estrelado. "Não consegue dormir?" "Não. Fica pensando", ele respondeu, sem tirar os olhos das estrelas. Carmen sentou ao seu lado. "Pensando no Anderson?" "Nele, no Rodrigo, em você, na Rosa, em todas as escolhas que fiz na vida, nas boas e nas ruins." Ele suspirou. "Mas sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada, nem mesmo a parte onde quase morreu, nem mesmo essa. Porque foi isso que trouxe você de volta para mim, e valeu a pena cada segundo de sofrimento só para ter você aqui agora." Eles ficaram em silêncio, lado a lado, pai e filha, sob um céu cheio de estrelas. "Pai", Carmen finalmente disse, "eu vou fazer o que o senhor pediu. Vou perdoar o Rodrigo, completamente, por você e por mim." Osvaldo virou e a olhou com lágrimas nos olhos. "Obrigado, filha, obrigado." Eles se abraçaram ali, no quintal pequeno, onde tomateiros cresciam e vida florescia, mesmo no concreto da favela. E Carmen entendeu, finalmente, o que seu pai havia tentado ensinar: que perdão não era sobre a pessoa que te machucou, era sobre você, sobre libertar-se das correntes invisíveis que o ódio criava, sobre escolher amor, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil, porque no final, amor é a única coisa que ficava, a única coisa que importava, a única coisa que valia a pena. 5 anos se passaram. Carmen não trabalhava mais como faxineira. Com a ajuda de Osvaldo, ela havia terminado o ensino médio, que havia abandonado quando engravidou. Agora trabalhava como auxiliar administrativa, ganhando o suficiente para dar uma vida digna ao filho. Davi, agora com 14 anos, era um menino brilhante que sonhava em ser médico. E Osvaldo, aos 78 anos, ainda dava aulas gratuitas para as crianças da favela, agora em um espaço comunitário que haviam conseguido através de doações. Rodrigo ainda estava preso, mas eles se correspondiam regularmente. Carmen o visitava uma vez por mês, levando Osvaldo quando sua saúde permitia. O relacionamento era difícil, repleto de momentos desconfortáveis e silêncios pesados, mas existia. E isso já era um milagre. Anderson estava enterrado no cemitério municipal. Osvaldo visitava o túmulo todo domingo, sempre levando flores frescas e contando histórias sobre a família que continuava crescendo. Numa tarde de domingo, toda a família, Carmen, Davi, Osvaldo e até seu Zeca, que havia se tornado parte da família também, estava no quintal. Eles haviam montado um churrasco simples, celebrando o aniversário de Davi. "Vovô", Davi perguntou enquanto comiam, "você se arrepende de alguma coisa na vida?" Osvaldo mastigou pensativamente, olhando ao redor para as pessoas que amava. "Me arrependo de não ter buscado a Carmen mais cedo, de ter deixado o medo me impedir. Mas não me arrependo do resultado. Porque olha só", ele abriu os braços englobando todos ali. "Olha só o que a gente construiu. De dor, de perdão, de amor, uma família de verdade." Carmen sentiu lágrimas nos olhos. 5 anos atrás, ela era uma mulher sozinha, criando um filho sozinha, sentindo-se incompleta. Agora tinha um pai, uma história, um propósito. Para a família, Carmen levantou seu copo de refrigerante. Para a família, todos repetiram, brindando. E enquanto o sol se punha sobre a favela, pintando o céu de laranja e roxo, aquela família improvável, mas verdadeira, permanecia unida. Porque família não era sobre sangue.
Era sobre escolha, sobre estar presente, sobre perdoar, sobre amar mesmo quando era difícil. E eles haviam escolhido uns aos outros, todos os dias, em cada decisão difícil, em cada momento de dor. E isso, no final, era tudo que importava. Se essa história tocou seu coração, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras sobre família, perdão e amor. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão. E me conte nos comentários, você tem uma história de reconciliação familiar? Como foi para você perdoar alguém que te machucou? Lembre-se sempre, a vida é muito curta para guardar rancor. Família é quem está ao seu lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.